Todas essas histórias que foram contadas aqui, especialmente do Evangelho de Lucas, são histórias maravilhosas, deliciosas e inteligentes. Pouca gente destaca a inteligência de Jesus na construção da estrutura literária de todas essas histórias. Mas nós as ouvimos, e especialmente quem tem muito tempo de igreja, ouve essas histórias há tanto tempo, que quando anuncia a história, cada um de nós já põe o pastor na tecla mute e diz: isso aí eu já sei, isso aí não é comigo. Nosso primeiro desafio nesta manhã é pensar como é que nós nos encaixamos na história. E eu não estou brincando quando eu digo que essa é uma dificuldade. Basta lembrar aquele episódio em que Davi, vamos dizer assim, toma conta de uma mulher que não é dele, e depois de todas aquelas consequências negativas, Deus manda o profeta Natã para exortá-lo. E Natã então conta uma historinha, né? A Bíblia é cheia de histórias. E a historinha era uma vez um homem que tinha apenas uma cabritinha, que era a sua cabritinha de estimação, vivia com eles, mas havia um vizinho muito rico, e um dia esse vizinho muito rico foi dar a festa e pegou a cabritinha. Davi ouve aquela história e diz: que história horrível, esse sujeito precisa morrer. E Natã diz: esse sujeito é você, ó rei. Isso só para mostrar como nós reagimos a essas histórias com a mesma forma que Davi reagiu. Nós olhamos para essa história e dizemos: é só uma história sobre um rapaz extravagante, fora da vontade do pai. Na verdade, não. É de novo a mesma trama das outras histórias. É a história de um Deus que se relaciona apresentando amor para pecadores que também se acham justos. Isso nos leva a pensar então que por mais que nosso senso de justiça seja latente, evidente, forte, embasado, ele nunca nos fará compreender a graça. Mas o arrependimento sim, esse nos levará a um relacionamento de amor com Deus. E o que nós viemos buscar aqui hoje pela manhã? Não foi uma expressão desse relacionamento? Não foi um aperfeiçoamento dessa nossa percepção daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está propondo para cada um de nós? Eu repito, não é só uma história de um filho rebelde. É a história de alguém que chega ao pai e pede alguma coisa absolutamente impensável. Um dos estudiosos da Bíblia percorreu mais de 15 países no Oriente Médio, fazendo uma pesquisa sobre este texto e perguntando em diversas culturas: seria aceitável aqui nesta cultura um filho pedir em vida a antecipação da herança do pai? E as respostas foram todas comuns: não, jamais, imagine, impensável. E muitas das pessoas entrevistadas perguntavam o seguinte: mas por quê? Ele quer ver o pai morto? A grande questão que está em evidência aqui no texto não é propriamente uma questão financeira ou jurídica, mas o pedido de alguma coisa que não existia, ou seja, um direito inexistente para um Deus que é eventualmente e sempre bom. Eu digo eventualmente, consideradas determinadas situações onde as pessoas não o consideram bom. E por causa disso, então, Deus se dispõe a dar àquela pessoa aquilo que ela não quer. Ou melhor, ao que ela não tem direito. É uma história estranha, mas não pensem agora que eu vou defender o rapaz. Quando nós lemos, e muitos pregadores pegam esse texto e dizem: esse jovem pervertido, rebelde, que queria afrontar... Bom, quando eu olho para esse texto, eu vejo um jovem com uma visão de mundo maior do que aquilo em que ele estava. É alguém que provavelmente olhava para aquela rotina à sua volta e dizia: isso aqui é pequeno demais para mim. Olhava para o futuro que se avizinhava dentro daquela cultura local e dizia: isso aqui é pouco para mim. Demais não, é pouco para mim. Olhava para tudo o que o futuro lhe reservava em termos de responsabilidade perante aquilo que o pai representava e dizia: é muito pouco diante do que eu quero.
E por causa disso, então, ele resolve afrontar o pai. Talvez não com essa intenção deliberada, eu vou afrontar meu pai, mas provavelmente dizendo: pai, eu tenho uma visão de mundo muito maior que a sua. Eu preciso ganhar o mundo para que eu possa me realizar plenamente. Mas não é o que nós fazemos? Nós olhamos para os círculos nos quais nós estamos inseridos e dizemos: isso aqui é pequeno demais para mim. Isso aqui é medíocre demais para mim. Isso aqui não tem o meu nível. E então dizemos para Deus: Deus, eu preciso de algo que me realize plenamente. E vejam, não estou condenando que qualquer um de nós queira as realizações que Deus nos permite, que são legítimas. O grande problema do texto é quando essa realização se eleva acima do próprio Deus. Quando ela desafia o próprio Deus e diz: eu posso fazer sem você. Na verdade, não é apenas eu posso, eu quero fazer sem você. E eu estou disposto a tudo. O pai, então, gentilmente cede o direito que não existe. E agora imaginemos vocês todos que são homens de negócio aqui, o que é vender uma propriedade no Oriente Médio, uma coisa que levava meses, às vezes anos. É feita de afogadilho porque o rapaz precisa de dinheiro e calculam alguns estudiosos que aqui começam as perdas deste rapaz porque ele não deve ter conseguido amealhar mais do que 20% do valor da propriedade para transformar em dinheiro. Ou seja, é uma história que já começa com um rumo de perda, que qualquer pessoa hoje com o mínimo de lucidez consegue enxergar, mas que ele não conseguia porque estava dentro daquela perspectiva de que tudo era pequeno demais para ele. Imaginem a estranheza que aquilo deve ter causado naquela comunidade local. O filho de fulano está vendendo uma parte da terra. Está vendendo? Como assim está vendendo? Mas ele morreu? Não, ele está vendendo e outra, está pedindo um preço baixíssimo. O jovem consegue o dinheiro e vai embora. Se afasta. Aquilo que Agostinho disse, um distanciamento que na verdade é um distanciamento de Deus, a terra longínqua que a parábola diz. Agostinho chama de afastamento de Deus, mas não é um afastamento físico, não é medido em quilômetros, é medido em motivações. Ele se afasta porque suas motivações são reprováveis naquele afã de liberdade, achando que pode realmente construir tudo sozinho. Há um texto em Jeremias que expressa bem o sentimento que está no coração daquele jovem, e é uma pergunta retórica que Deus faz ao povo de Israel: por que então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus? Eu já vi muita gente dizer isso. Já vi muitas pessoas que, para se livrarem do casamento e de tudo que ele representava, colocaram Deus de lado, dizendo: Deus, você não entende, e se livraram de Deus, dizemos: agora podemos caminhar sozinhos. E nós sabemos que isso não é possível. E quando vemos alguém sufocado pela prisão do cristianismo, há que sempre desconfiar dessa sensação de prisão. Porque ela é uma incompreensão da verdadeira liberdade em Cristo. Um escritor disse que, na verdade, o cristianismo ele é flexível demais e rígido demais. Ele é flexível porque ele permite que as pessoas façam o que quiserem. Agora, ele é rígido demais porque ele não admite que você não arque com as responsabilidades daquilo que você fez. Então, nesse sentido, nós sabemos que todas as dificuldades do jovem começam exatamente no ponto em que ele se sente capaz de fazer tudo o que ele gosta. As piores dificuldades de um homem começam exatamente quando ele é capaz de fazer tudo o que ele gosta.
E ele cai no mundo, se achando livre, e pensando que essa liberdade é uma grade aberta, mas na verdade é outra grade que ele fecha. Nós precisamos ter sempre bem claro na nossa mente que virtude não é propriamente nós nos abstermos de maus hábitos, mas é não os desejarmos. Por isso que muitas pessoas se sentem aprisionadas pelo cristianismo, porque só conseguem enxergar aquilo, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, e não entendem o cristianismo como o reinado de Cristo no coração, que diz, você não terá ou não será dominado por esse desejo de fazer. E aí então o jovem se vê à mercê da sua própria vontade, da sua vontade enferma, né? Porque a vontade do homem é enferma enquanto distante de Deus. E o texto não diz com o que ele gastou aquele dinheiro. Muita gente diz, gastou com bebidas, com mulheres. Bom, mas se você for olhar o texto direito, o texto não está dizendo isso. Quem disse isso é o irmão lá no final. Mas o texto diz que ele foi perdulário, esbanjador. Pode ser que num contexto de seca ele tivesse querido bancar o bonzão e pagou a conta no restaurante para todo mundo várias vezes e foi fazendo isso e de repente comprou alguma coisa que não era necessária e quando ele se viu em apuros, o dinheiro já tinha ido. E agora ele estava em necessidade. E o nexo de raciocínio da parábola é exatamente esse. Primeiro, as pessoas se livram de Deus e dizem que não precisam dela para fazer as coisas. Depois, elas se sentem livres para fazer o que quiserem, porque se viram libertas daquelas regras todas impostas por Deus e pelo cristianismo. E então, elas são levadas a fazer o que querem até que venha a primeira necessidade. Nas necessidades, então, todo tipo de solução é buscada. Tudo leva a crer, pela exegese do texto, que aquele jovem em necessidade, ele gruda, vamos dizer, na nossa linguagem, ele gruda numa pessoa rica, num fazendeiro. Mas as pessoas ricas no Oriente Médio, elas tinham e têm uma forma bastante peculiar de se livrar dos oportunistas. Elas propõem alguma coisa que ninguém aceitaria fazer. E então talvez aquele fazendeiro rico, sentindo toda a importunação daquele jovem, diz, ok, eu tenho alguma coisa para você fazer. Mas já pressupondo que o jovem não aceitaria, e ele diz, você pode então cuidar dos porcos. Essa questão de cuidar dos porcos, ela era tão abjeta para muitas culturas, que até mesmo em relatos egípcios nós temos registrados o quão humilhante era para qualquer pessoa cuidar de porcos. No caso deste jovem, no contexto de toda a cultura judaica, ainda mais humilhante, porque ele precisaria abdicar de todas as suas convicções religiosas. Mas ele resolve fazer isso. E a gente vê muitas vezes as histórias sendo contadas, eu não lembro como a Clarinha falou, né? Ele foi comer a comida dos porcos. O texto também não diz isso. O texto diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E essa comida dos porcos, as alfarrobas, como constam nas traduções mais antigas, não eram essas alfarrobas que nós comemos, mas um tipo de alfarroba selvagem que era usada apenas para alimentar fogueiras e para alimentar porcos. De tão amarga que era, ninguém ousava comer, ninguém queria comer. E então o jovem, no fundo do poço, em toda aquela degradação, cai em si para entender o que é a insanidade do pecado. No sentido bíblico, cair em si é exatamente isso. Entender como o pecado é insano. E como a nossa transformação de mente é fundamental para que Deus seja visto como a solução e que o problema seja visto em nós.
Quando Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois o que quero fazer o que é certo, mas não consigo. Essa é uma das constatações desse movimento em direção a nós para concluir, o problema sou eu. E muitas vezes nós só faremos essa reflexão quando chegarmos no fundo do poço. E fundo do poço aqui não é pobreza. Fundo do poço é esgotamento de todos os nossos recursos. Quando nós chegarmos no fundo do poço de uma questão familiar, quando chegarmos no fundo do poço de um problema, seja ele judicial ou não, de uma outra situação qualquer, então nós entregaremos ou nos entregaremos a essa reflexão para dizer, o problema sou eu. E se eu não mudar, essa situação não vai me mudar. Se eu não abandonar essa prática pecaminosa, e aqui de novo vamos tirar outro preconceito, né? Quando nós crentes cheirosos, bonitos, num bairro de classe alta em São Paulo, nos reunimos para cultuar ao Senhor, nós temos o sério perigo de considerar a leitura desse texto como aplicável apenas àquelas pessoas que estão caídas na calçada depois de uma bebedeira enorme. E dizer, esse texto é para aquele pecado fedido lá. Não, esse texto é para este pecado cheiroso. O pré-requisito para essa compreensão de que pecado não tem cheiro bom de em lugar nenhum ou em lugar nenhum é fundamental, e é a compreensão que o texto exige. Quando eu chego no fundo do poço e vejo que os meus recursos para restaurar meu relacionamento com Deus são insuficientes, e eu entendo que os meus pecados são insuficientes, ou melhor, são impeditivos em relação a Deus, então eu preciso tomar uma atitude e dizer, vou largar isso. É o que o jovem faz. Ele reflete e diz, o problema sou eu preciso voltar para o meu pai, e ele quer então ser restaurado. Aquilo que Deus havia dito tantas vezes para o povo, aquilo que Deus diz para nós. O sentido e a ideia de restauração aqui é volte para mim. Deus sempre apela ao povo dizendo nesse sentido, dê meia volta, pare de ir para lá e volte para mim, caminhe em direção a mim. Aquele jovem levanta e ele pensa, bom, não tenho nada a perder. O pessoal gosta muito de usar aquela frase, né? O não eu já tenho, mas eu gosto mesmo é da outra frase, o não eu já tenho, agora eu vou em busca da humilhação. É o que esse jovem faz, o não eu já tenho, não sei se meu pai vai aceitar ou não, agora eu vou em busca da humilhação, porque pode ser que chegando lá, eu seja arrasado, e provavelmente seria, não fosse o pai quem é o pai. Não é à toa que essa história é chamada de o Evangelho dentro do Evangelho. Não é à toa que essa é a maior de todas as histórias, aquela que Charles Dickens disse, a maior de todas as pequenas narrativas de todos os tempos. Porque é uma história de transformação de vida, e Evangelho é transformação de vida. O grande problema da maioria das igrejas do nosso tempo é que elas estão ensinando o Evangelho como o ir à igreja. Evangelho é muito mais do que ir à igreja. Evangelho é uma vida transformada por causa do sacrifício de Cristo. Essa semana eu estava almoçando com um amigo, e é um amigo com quem a gente gosta de compartilhar histórias de transformação de vidas, nossas e de outros. Uma santa fofoca. E uma das histórias maravilhosas que eu vi essa semana, eu sou meio lento para acompanhar os lançamentos do cinema, né? 10 anos depois eu assisti I Can Only Imagine. Chorei enquanto minha esposa dormia ao lado. Que história! Que coisa linda ver aquele autor testemunhando anos depois diante do presidente dos Estados Unidos, de todo o primeiro alto escalão dos Estados Unidos, dizendo, se o Evangelho mudou a vida do meu pai, pode mudar a vida de qualquer pessoa. É disso que nós falamos. É disso que falam essas histórias, de corações transformados daquilo que Deus está fazendo para restaurar, porque nós estávamos mortos. E então Deus nos deu vida e nos perdoou os pecados.
Vejam como a história caminha em paralelo, não é? A narrativa inteligente de Jesus, com todos os detalhes contextuais, para contar a história do Evangelho, dizer que o filho volta então para o pai, e aquilo que estava perdido se torna ganho. A parábola joga com os conceitos: estava perdido, mas viveu, foi embora, mas voltou. Foi embora para a sua vontade, mas retornou à submissão do pai. Foi embora com necessidade, mas voltou para suprir a necessidade. Há um paralelismo poético de uma felicidade enorme para dizer: agora está ganho. E o pai, que olhava sempre no caminho para ver se o filho estava de volta, naquele dia enxerga o filho voltando e sai correndo. E muita gente diz: claro, pastor, com aquela saudade toda. Não, sai correndo para evitar que o filho fosse humilhado. Ele abdica de toda a sua condição de nobreza. Um rabino da Idade Média do Oriente Médio daquela época dizia: um homem se dá a conhecer pela forma como anda. Vejam lá como é que vocês saem andando do culto hoje, hein? Então aquele homem nobre e rico abdica de tudo isso e sai correndo com as suas roupas esvoaçando, mandando as favas à sua nobreza, não por saudade somente, mas para que o filho não fosse humilhado assim que estivesse à vista da vizinhança. De novo, o raciocínio teológico da cruz, da humilhação na cruz, para que nós não fôssemos humilhados pelos nossos pecados, da justificação na cruz, para que nossos pecados estivessem cancelados em Cristo. E antes que o jovem possa falar, aquele homem dá um beijo nele, embora o sentido no texto seja de o cobre de beijos, para que fosse um testemunho diante de todo mundo que ele está perdoado. É maravilhoso perceber como cada gesto é rigorosamente pensado, tem um sentido, tem uma ideia coletiva, porque se aquele jovem chegasse na aldeia sem qualquer cuidado do pai, ele seria expulso e hostilizado. Havia naquela época um ritual próprio para isso. Como é que se castigavam as pessoas que desobedeciam, desonravam seus familiares no plano coletivo? Havia uma cerimônia pública. E naquela cerimônia era dito então: fulano está excluído do nosso convívio porque ele quebrou as nossas tradições. Ele desonrou a família, ele desonrou o pai. Imagina o jovem atarantado, e antes que ele pudesse dizer: pai, faz-me com um, talvez não tenha nem terminado, e o pai já está com tudo pronto. As vestes, o anel, o sapato para que não fosse considerado um escravo em casa, o anel para que tivesse a confiabilidade da família de volta. Ele está restabelecido como um membro da família. As roupas para que fosse reconhecido na sua nobreza e como realmente um membro da família. E a festa é feita e o pai diz: essa alegria precisa ser compartilhada. E no meio dessa festa, no meio dessa alegria toda, chega o irmão mais velho e não pergunta ao pai, não pergunta a um servo, tudo leva a crer que pergunta a uma criança. Porque a criança diz: o seu pai. Um servo diria: o senhor. Seu pai está fazendo uma festa porque o seu irmão voltou. Consigo imaginar a raiva daquele irmão. Porque ela é muito semelhante a tudo aquilo que eu e você fazemos, que parece certo e que não foi devidamente recompensado ou reconhecido. Mas mais do que isso, não apenas não ser recompensado ou não ser reconhecido, mas endurece o coração. E então, quando aquele jovem vai ao pai, ele coloca toda a sua ira e toda a sua raiva numa forma que não transparece no texto, porque ela vai além do contexto cultural que se vê aqui na leitura na nossa língua. E caminhando para o fim da história que não tem fim, na verdade a mensagem que está dita é a seguinte: o filho errado honra o pai, mas o filho certo ofende o pai.
E ainda assim o pai ama os 2 filhos. Você diz, mas por que ofendeu? Por várias razões. Primeiro, o pai não foi tratado com os títulos com que ele é tratado em toda a parábola, não houve respeito. O filho diz a ele, eu trabalhei como um escravo. Ou seja, ele se coloca na condição de escravo, quando na verdade sempre foi tratado como filho. Ele insulta o pai, embora diga, eu nunca desobedeci você. É paradoxal, não é? Eu estou dizendo, eu nunca desobedeci você, mas estou te insultando. Estou dizendo, você nunca reconheceu o meu trabalho, eu estou fora dessa família. Até aqui o conceito de alegria dele era bem torto. Enquanto aquela era uma alegria efetiva por alguém que havia voltado ao convívio, à comunhão e à respeitabilidade da família, ele quer simplesmente uma alegria para se divertir com os amigos. E ele diz, essa é na verdade o retrato da igreja dos nossos dias. Rogers diz que em grau alarmante a igreja perdeu o contato com o amor incondicional de Deus, porque está valorizando muito mais aquilo que é a aparência e as formalidades e os reconhecimentos humanos do que aquilo que é a expressão do amor de Deus. Mas a parábola não termina na forma como nós estamos acostumados, não tem um happy end, não tem um viveram felizes para sempre. O que tem, na verdade, é a interrogação sobre esta postura do irmão mais velho, que não consegue receber para si a mesma expressão de amor que foi ofertada ao seu irmão. E nós podemos pensar com tanta alegria hoje, depois de tantos anos em que isso foi revelado, como os paralelos que Jesus fez com tudo aquilo que os profetas haviam anunciado, especialmente Isaías, quase 700 anos, fazia sentido ali, e faz sentido para nós hoje. O paralelo em relação às roupas que representavam esse manto de justiça do reinado messiânico, que hoje nós temos revelado numa outra forma. Tudo aquilo que os evangelistas disseram para representar a honra e a dignidade que estão oferecidas em Cristo, sempre personificando a justiça como manto, o perdão como a melhor roupa e a justificação como a melhor de todas as vestes. Uma história simples para dizer, Deus ama os pecadores e os procura para manifestar o seu amor. Pecadores fedidos, cheirosos, mais bonitos, menos bonitos, mais arrumados, bem arrumados, com camisa Hawaii ou não. Mas tudo para dizer que o arrependimento é realmente, não somente o livramento do pecado, mas o livramento das nossas ilusões de grandeza que querem se elevar acima de Deus. O Evangelho é o anúncio desse Deus pródigo em perdoar pecados dos quais eu e você precisamos. Uma das frases que eu mais gosto em relação a esta parábola é: todos os excessos do filho pródigo não lhe fecharão a entrada do céu, pois ele veio arrependido até seu pai. Mas todas as virtudes do irmão mais velho não poderão fazê-lo entrar no céu, pois ele acalentou o orgulho em seu coração e escarneceu de seu pai por negligenciar o seu valor. Oremos. Deus, obrigado por termos nesta manhã mais uma prova do teu amor incondicional por nós. Obrigado por termos uma história tão rica em detalhes, a lembrança que o Senhor está olhando para nós e dizendo: voltem-se para mim, arrependam-se. E cada um de nós sabe o que é que precisa ser visto e revisto diante do Senhor.
Cada um de nós sabe como evitar que esse perfil do irmão mais velho seja reproduzido em nós, com insensibilidade, com indiferença a esse amor tão grande. Senhor, que o Teu Espírito faça essa história ficar fazendo eco no nosso coração. E que nós nos identifiquemos com o pródigo. Não importa qual seja a natureza dos nossos pecados, mas que nós não tenhamos vergonha de voltar para Deus, de pedir perdão, de chorar diante do Senhor e dizer: por favor, me aceita como um servo para ouvir do Senhor. Você é filho. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.